Bom, pessoal, bem-vindos ao Espaço Plínio, espaço político e cultural do nosso mandato. Hoje nós vamos fazer mais uma atividade chamada Diálogos da Esquerda Socialista. A gente já vem fazendo essa atividade sempre adaptando o nome à conjuntura, né? Já foi Diálogos da Oposição de Esquerda, agora Diálogos da Esquerda Socialista. Sempre tentando ser um espaço de debate entre as correntes, os grupos, as pessoas que têm uma perspectiva anticapitalista, uma perspectiva de superação da sociedade capitalista. De uns tempos para cá, a gente mudou o formato dessa atividade, a gente tem convidado diretamente as correntes políticas para compor as mesas dessas atividades. E a gente está mais ou menos fazendo da seguinte maneira: a gente sempre chama algumas correntes do PSOL, né, o PCB ou o PSTU e algum grupo anarquista. A gente tem composto essa mesa assim, tentando dar o máximo de representatividade para esse campo, né, anticapitalista. Então hoje, né, eu queria convidar para vir compor a mesa o Ivan, da Resistência, pessoal, o companheiro Felipe Proença, do Terra e Liberdade, o companheiro Pedro Fuentes, do MEIS, e o companheiro Augusto Perillo, da LSR. E nós estamos, o PCB ficou de mandar representante, até agora a gente não chegou à representação do PCB, chegando, eles compõem a mesa, senão a gente organiza no outro momento. A gente precisa só se organizar para ver quem começa. É o último. Sou uma velha. Oi, mais velho, o último. Uma velha fala. Precisa da gente sortear. Este está quebrada. Então vamos sortear, Pedro. Este está quebrada. Aqui, ó. Pedro, tem caneta atrás? Quer colocar? Se o PCB já tivesse vindo, já está faltando duas. Está faltando Você não tem caneta perdiz? Caneta Obrigado. Eu numerei de 1 a 4. Aí o 1 é o Ivan, 4 é o Pedro. Se alguém quiser cantar aí, uma performance, você tem que tomar cuidado com o Bolsonaro e gritar depois da performance. O maior promotor da indústria pornô no Brasil hoje. Porque não só divulgou o filme, como elegeu o deputado federal metido. Isso aqui é muito bem. O pessoal do Brasil ajuda para você eleger um parlamentar conservador que veio da indústria pornográfica. Eu tive que eleger, sei lá, um papa para presidente da Associação de Arquivos. Vai dar? Pedro, você foi sorteado para ser o primeiro. Muito bem. Então, o segundo, quem é? O segundo, eu sou dois. Você é o segundo, Ivan. Tá. O terceiro é o 2 e você é o último. Então, 15 minutos para cada um, tá bom? Ótimo. Então, Pedro, nós vamos... Eu esqueci só de anunciar, né, que o tema do diálogo de hoje é o balanço dos primeiros 100 dias do desgoverno Bolsonaro. Vamos ouvir o Pedro primeiro, 15 minutinhos. Bom, tem que prestar bastante atenção porque estou cansado e meu portunhol hoje está ruim. Estou mais para espanhol que para português. Então, há fatos de todo tipo, não podemos escolher a ida com Trump, a janta com
venham e com Olavo, podemos escolher hoje, ontem que falou que hay que festejar a ditadura en los cuartéis. Há muitos fatos da realidade, não? E esses fatos são tantos, tão imprevistos, tão incertos, que estão acontecendo que às vezes parece que todo está desgovernado, que todo va para... y que as coisas se botaram de novo fácil para a esquerda. Eu acho que nós temos que ser muito cautelosos e partir de análisis e caracterizações da realmente por que chegamos a esta situação e que situação estamos. É evidente que o governo está totalmente despreparado para governar, que um governo que une varias alas, ala familiar, pro-direita, ditadura, pro-fascista, ala liberal, que son los Chicago Boys, y el ala militar, o ala que en medio de esta crisis, porque hay una crisis, ¿no?, aparece como el sector más coherente, con más política. No tenemos que eludirlo con Morón. Morón parece mucho más dialoguista, parece que está más a favor do feminismo, contra la homofobia, etcétera, etcétera. Mas Morón es un lobo vestido de oveja. Era un militar reaccionario de Río Grande do Sur, muy reaccionario, muy de derecha. Entonces, un análisis político da situación, primero nós temos que partir que tivemos con el triunfo de Bolsonaro una derrota y que há una mudanza del régimen político, una mudanza que ainda no sabemos hacia dónde llegó, mas tem una mudanza del régimen político. O sea, con el régimen anterior era imposible que un presidente fale que los cuartéis tienen que festejar, que los militares tienen que festejar el 64. Era imposible. Ahora, esa mudanza tiene que ver con una derrota que tivemos nós. No una derrota física, directa de los trabajadores. No es que perdemos una grande movilización revolucionaria y por eso triunfó a derecha. No pasó como pasó en Alemania con Hitler, o como pasó con Mussolini en Italia, o como pasó en España con Franco, que se perdió la guerra civil. O problema que aconteció en Brasil es que no teve batallas dadas por la clase obrera. Tivemos oportunidades bastante. Por ejemplo, cuando fue en 17, la greve del 28 de abril, que después fue levantada. Tivemos un momento muy bueno en 2013 de auge da movilización, y eso ficó. Y hay una derrota también, y esto es muy importante tenerlo en cuenta para ver cómo actuamos de aquí para frente. Hubo una derrota producto de una decepción de un movimiento de masa muy grande con el PT, porque teve una traición del PT traiu a clase trabajadora, un partido de clase independiente, transformó y gobernó para el social liberalismo. Hizo un gobierno, imaginen, los mismos que estuvieron con Lula, Dilma, están en el gobierno ahora. Algo tienen que explicar por qué Levi está en el gobierno, o tienen que explicar por qué Delfín Neto ahora apoya
apoyó al PT, era fervoroso y ahora apoya a este gobierno de los liberales. Entonces, esa decepción provocó que un sector del movimiento de masa procurara una salida desesperada y pegó por el lado do hombre forte que suplanta a mobilización das masas como hombre forte. Así surgiram muchos gobiernos de direita no mundo. Procurar el hombre forte y procurar seguridad. Tínhamos un problema de seguridad, tenemos un problema de seguridad muy grave acá en Río, en todo Brasil. Mas, en ese sentido, cuando nos hacemos a política o diagnóstico de las realidades, tenemos que ver que este nos fue un triunfo de derrota histórica, total del movimiento de masa. Estamos longe de eso. Hemos sufrido un retroceso, pero estamos longe de una derrota histórica. Quien fue derrotado fue una política reformista social liberal. No la clase operaria, no los trabajadores, no PSOE tampoco, no la vanguardia de izquierda, activista, no a sus mujeres que se autoorganizaron y se movilizaron y son la vanguardia, no solo en este país, sino mundial, da movilización contra autoritarismo hoy en día, no mundo. La greve en Argentina, la greve en España, o convocación a una internacional feminista, están pasando cosas grandes. Y no tenemos que mirar Brasil también mirando al mundo. Y el mundo no está indo como muchos acreditan. Por ejemplo, yo tengo un amigo que fue un discípulo mío, amigo de compañero que está lá en la punta, Valerio Arcari, militó conmigo en Portugal cuando yo estaba lá, en la dictadura argentina, y él fala que hay una derrota histórica o una cosa, y que por eso lo fundamental es un frente con PT y con todos los partidos que defendan la democracia. Yo estoy a favor del frente, estoy a favor de hacer frente, pero no nos eludamos. No esa a forma de construir una resistencia de masa que termine un frente defensivo, mas no tenemos que hacer esos frentes sabiendo quiénes somos nos y quiénes son ellos, porque si nos perdemos ahora y nos confundimos entre quiénes somos nos y quiénes son ellos, vamos a repetir los errores, se van a repetir los errores. De ahí que es muy importante que el PSOE mantenga su diferenciación, partidario de unidades con todo el mundo que quiera luchar contra la dictadura, pero al mismo tiempo mantener sus banderas, mantener su propia organización, no entregar el programa nuestro, porque el PT tiene un programa ruin, por eso está como está, un programa de colaboración de clase, no tenemos un programa anticapitalista de ruptura. Bueno, para concluir, yo no veo el panorama negativo, veo que estamos tirando lecciones y que el mundo ha una polarización, y acá en Brasil también, y hay politización también, porque las personas se están preguntando ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos a este punto? Y ahí viene el problema de la politización. Y para politizar hay que tener programa. No se puede politizar en base de decir, vamos juntos todos. Hay que tener programa. Yo milito mucho en Estados Unidos, viajo mucho. Y estoy en la izquierda socialista de Estados Unidos. Oiga lo que aconteció en Estados Unidos, ganó Trump. ¿Quién se fortaleció? A direita. ¿Quién se fortaleció también a izquierda? El socialismo. Es inacreditable el peso del socialismo hoy en Estados Unidos. Os jóvenes, si hacen pesquisa, você va a ver que 50-60% de las personas dicen no.
Eu estou com o socialismo. Também é um socialismo confuso, mas Sanders, que é esse candidato, fala de taxar a grande fortuna, fala de socializar Medicare for All, toda a medicina gratuita, fala de terminar con los grandes monopolios que controlan los partidos políticos. Basta disso. Fala de educación pública, fala de libertación da mulher, dos negros, etcétera, etcétera. Y hay corrientes de izquierda. Y en el mundo todos se está moviendo también. Y acá nos vamos a mover también. También acá se va a mover. Porque eu não sou da idea de dizer que esto é fascismo. Longe de decir que esto es fascismo. Es un régimen autoritario. Mas... Faltam 5. ¿Me terminé? Faltam 5. Ah, ok. Já vou a terminar. Não, por favor, continue. Me perdí. Desculpa. No, entonces o que yo estaba falando. Que é autoritário, mas não é fascista. Que es autoritario y no es fascista. Ese es muy importante. Porque para que triunfe el fascismo y en Brasil y en el mundo, tenía que haber una derrota histórica muy grande de la clase operaria, como aconteció en Alemania con Hitler, etcétera, etcétera. No es esa situación. Otra cosa es negar que este gobierno y Bolsonaro en persona tienen genes fascistas. No sé si se comprende biología un poquillo. Tem genes, genéticamente tem alguna coisa. Mas dependerá do meio ambiente, dependerá da situação onde termina isto. O perigo dos militares existe, mas não paramos os militares abrandando o programa. Paramos todo o processo mais à direita se somos capazes de intervir no movimento de massa y movilizar. Y una cosa muy importante como reflexión, estoy muy contento con los compañeros que convocaron esta plenaria, Comunismo y Liberdade, a gente se conoce de faz tempo. Há una cosa muy importante, no estamos en Río, no lugar donde el PSOL es más fuerte, donde están las milicias, y donde está a direita más raivosa, si se quiere, también. Mas nós temos o PSOL muito forte também. Mas que acontece com o PSOL ainda? Que é o que temos que mudar ou superar. Somos um partido demasiado eleitoral ainda. Muita figura eleitoral temos, e é muito importante. O papel que joga Freixo es fundamental. Para mí más importante que Boulos, se lo digo así honestamente a todos los compañeros. Veo que Freixo es mucho más que Boulos. Está bien, él fala, MST tem inserción social. No hagamos fetiche del MST. MST es un movimiento importante pero pequeño, reducido. Es mucho más importante si todas las corrientes anticapitalistas del CEPI trabajáramos juntos, somos mucho más. Si todas las corrientes del CEPI, que son trotskistas como yo, o como anticapitalistas, lo que sea, trabajáramos para hacer comité de base contra la reforma de la Previdencia. El CEPI tiene R$1 millón por mes y trabajamos para hacer eso, hacemos movimientos de masa mucho más grandes. O que pasa que hay muchos que están pensando siempre en el PSOL en elección, y hay que dejar de pensar tanto en elección y pensar más en inserción en la lucha de clase y en la militancia en la lucha de clase. Y ese es nuestro gran desafío para que o Río sea un ejemplo do PSOL. Y un ejemplo porque Río tiene condiciones de convertirse en un lugar que sea un polo de referencia nuevo para los trabajadores, para la resistencia, para todo. No solo como PSOL, con los compañeros de vanguardia, de otros partidos, con los compañeros del MST, con los compañeros sindicalistas, con el movimiento negro, con las mujeres, etcétera, etcétera. Pero esa es la tarea, no nos podemos renunciar a eso.
y acho que estamos renunciando. Chao, termino. Ainda tinha um minutinho, Pedro, não quer não? No, tengo tiempo de corregir esas cosas que están todas ahí, nada más no Tá empezó. bom. Então agora é o Ivan, 15 minutos. Bom, boa noite. Bom que falar depois do Pedro, que ele já apresentou alguns dos elementos, né, do debate, né, que está em curso, do esquerda socialista, e que tem muito a ver com essa caracterização mais fina do governo Bolsonaro, do perigo que a gente está sofrendo hoje, e de quais são as nossas tarefas nesse momento, né? Acho que é provavelmente consensual nessa mesa, acho que no conjunto da esquerda, que a gente vive hoje um momento que se fortalecem elementos autoritários, bonapartistas na sociedade, com que o governo Bolsonaro, Vitória Bolsonaro, não é uma coisa acidental, não é algo, um mero acidente no momento eleitoral que se assomou uma insanidade coletiva e milhões de pessoas votaram no candidato errado. Não foi isso que aconteceu. É um processo mais antigo, e aí já começam algumas das diferenças, que se aceleram a partir de uma ofensiva reacionária que se estabelece já há alguns anos. É muito difícil nós entendermos o momento atual sem entender o que significou o processo de crise de 2015, o golpe de 2016 e o papel aglutinador e acelerador das forças mais reacionárias do país em prol de uma agenda ultraconservadora e de um ajuste econômico e social que aposta na intensificação da crise social, no rebaixamento do nível de vida dos trabalhadores como solução para um problema estrutural de acumulação do capital que estava se estabelecendo ali já desde pelo menos 2012, 2013. O que se demonstra é que de fato a gente vive num momento em que a relação entre as classes mudou. Aquela estabilidade foi possível no momento de hegemonia lulista, em que a burguesia conseguia garantir seus planos, sua atuação, com um grau alto de consenso por parte da classe trabalhadora, através da intervenção de um governo oriundo da esquerda, com pautas que não eram puramente originadas do projeto burguês, como foi o caso do governo anterior. Isso não é mais possível agora. O convencimento da burguesia de que era necessário aplicar um outro programa e que esse programa não seria capaz de se resolver por dentro daquele pacto antigo lulista é o que consolida aquela conjuntura de crise e permite abrir esse momento diferente agora em que parece que tudo está no alto, né? A crise que o governo Bolsonaro hoje, os elementos de crise que o governo Bolsonaro hoje passam, não são gratuitos também. Eles espelham uma crise mais profunda na sociedade em que esses grupos estão ainda em disputa. O caráter do governo não está totalmente claro. Há muita disputa entre setores que compuseram uma aliança, de certa forma, temporária naquele momento do eleitoral, quando a partir do naufrágio da ação prioritária da direita, a candidatura do PSDB, se aglutinou um setor que era mais amplo do que aquele que originalmente impulsionava a candidatura Bolsonaro. Isso se colocou porque hoje existe uma dificuldade de um setor dominante dentro da burguesia brasileira de alcançar apoio de massas. Houve um deslocamento muito profundo dos setores médios em direção à extrema-direita. Isso hoje está na raiz das dificuldades que a gente enfrenta hoje e das necessidades que a gente precisa enfrentar para buscar uma solução progressiva para essa crise.
O Pedro colocou que nós, da resistência, acreditamos que nós sofremos uma derrota histórica. Na verdade, não. Nós acreditamos que nós não sofremos uma derrota histórica, mas que o sentido do processo, o objetivo mais consistente da burguesia em todas as suas frações é impor uma derrota histórica, é impedir que a classe trabalhadora possa efetivamente organizar uma resistência nesse momento, possa eventualmente acumular forças para derrotar esse governo e para impactar o processo que nós estamos vivendo e impedir a instalação de um regime de fato bonapartista no Brasil. Essa é uma tendência profunda que a gente está enfrentando e sem a mobilização, sem o fortalecimento das organizações da classe trabalhadora e sem uma estratégia correta para esse momento, a gente não pode evitar essa derrota. Essa derrota, isto é um risco que nós estamos sofrendo. Nós precisamos nos mobilizar tendo isso em vista. E isso coloca a questão, né, de qual é a unidade que nós temos que ter para enfrentar nesse momento. Ela pode ser uma unidade somente pontual, ela pode ser uma unidade que se apresenta somente, por exemplo, nos pontos mais consensuais dentro da esquerda. Por exemplo, contra a reforma da Previdência. É preciso mais do que só uma aliança pontual. Não é só em um ato, 2 atos, 3 atos, que nós vamos conseguir construir uma unidade mais poderosa, uma trincheira mais poderosa para impedir esse avanço da direita. É preciso encarar as bandeiras democráticas como uma fronteira fundamental nesse momento. Os ataques são aos direitos dos trabalhadores, mas são também aos direitos das mulheres, também aos direitos dos índios, também aos direitos dos negros e negras. É uma ofensiva ampla por um retrocesso de consciência profundo. E ele é impulsionado justamente pelo setor mais ideologicamente compromissado nesse governo, que é justamente aquele que concentra os elementos mais fascistas. Hoje o governo não é um governo fascista, mas o setor fascista no governo é quem tem o poder da caneta. E ele não é isolado. Ele se apoia em algo que é novo na história brasileira, que é um movimento de massas de caráter fascista. Isso que a gente considera que o bolsonarismo é hoje um movimento de massas de caráter fascista. E o governo tem mostrado, através de todas as suas atrapalhadas, de todos os seus gafes e crises e demonstrações meio bizarras, como foi o caso, por exemplo, no Carnaval, que ele aposta em um caminho que não é a repetição do mesmo trajeto que foram outros governos da nova república. Ele aposta sim no poder que ele tem enquanto mobilizador. Ele acredita sim no poder da mobilização dos seus. Ele aposta na radicalização dos seus. É por isso que ele posta o vídeo de um cara fazendo um ato obsceno no meio da rua, porque ele acha que os seus vão se mobilizar a partir dali e os seus vão garantir o governo. É por isso que ele acha que ele pode apostar numa crise permanente com o Congresso e não simplesmente fazer um loteamento de cargos como qualquer outro governo de turno faria normalmente. Ele acredita na força das redes sociais, dos seus bolsominions e dos seus grupos fascistas. A relação hoje se fica mais claro que a relação do governo com grupos armados não é qualquer coisa, não é também uma relação frágil, não é uma mera simpatia. É uma relação profunda, é a base mais orgânica do bolsonarismo. Ela está armada, ela tem interesses em uma certa condição do Estado. E ela está no governo federal e ela está no governo do Rio. Então, nós não devemos subestimar os perigos relacionados a isso. Nós hoje não estamos derrotados, nós não estamos destruídos. Nós conseguimos fazer debates anunciados publicamente, conseguimos manter espaços, como por exemplo o espaço
Plínio aqui, um espaço de resistência. Nós conseguimos fazer passeatas, como fizemos agora nessa semana. Nós conseguimos fazer disputa ideológica nas ruas contra a reforma da Previdência. Mas não está descartado, a gente não estamos fazendo isso sem ameaça diretamente relacionada a nós. Estamos discutindo agora aqui ameaça contra um professor da rede estadual que está sendo ameaçado de perder o emprego porque foi ameaçado de perder a vida. Isso é uma realidade muito próxima da gente nesse momento. Nós tivemos uma companheira que foi brutalmente tirada de nós. Nós temos essa realidade que para nós, que nunca foi descartada, nunca teve totalmente afastada da nossa sociedade. Nós tivemos uma sociedade extremamente violenta, que mata militantes, mata ativistas de todas as formas, mas está cada vez mais próxima, cada vez uma realidade mais inescapável na atuação política de todos nós. E nós precisamos nos apoiar nas forças daqueles com quem nós temos mais unidade, com quem nós temos mais confiança, temos mais proximidade ideológica, política, aqueles que nós podemos contar no dia a dia, que podemos compartilhar a nossa segurança com eles. Mas só entre nós isso não é suficiente. Nós precisamos de trincheiras mais fundas. A gente precisa apostar, com todas essas contradições, que a classe trabalhadora precisa ter unidade. A classe trabalhadora precisa se colocar nessa disputa. É só enquanto classe, é só enquanto frente que a gente pode enfrentar esse desafio histórico na dimensão que ele tem. Não vai ser simplesmente por um crescimento linear de um setor ou de outro, através de um acerto pontual de política, que nós vamos conseguir nos colocar à altura desse desafio. Por isso que nós consideramos que é importante, sim, adotar medidas como, por exemplo, é importante abraçar, por exemplo, a pauta da liberdade do Lula. Você acha isso importante? Por quê? Porque o Lula é a nossa referência? Não. Não era e não vai ser. Mas o processo que se volta contra ele foi um dos fatores definidores da eleição, por exemplo. É parte da mesma ofensiva. E a vitória da direita nesse campo nos fragiliza. Hoje o setor lavajatista é muito próximo do bolsonarismo. Por quê? Porque é a unidade de interesse. Nós podemos, em breve, ver uma lava-jato dos sindicatos. E aí não vão ser só os sindicatos da esquerda e não vão ser só os sindicatos petistas. A ideia é destruir o sindicalismo brasileiro. Porque mesmo os seus setores mais pelegos ainda representam um grau de mediação que esses setores não admitem. Eles querem a aniquilação. Por isso aí vou finalizando, que a gente precisa encarar essa encruzilhada histórica apostando nas nossas forças, mas encarando os seus perigos, e os perigos aí não são só do fascismo, como foi bem lembrado. Há também um concorrente que está com um pé dentro do governo, um pé fora, apostando ou não na aliança, ou talvez na substituição, que é o próprio setor dos militares. Isso é um risco real que a gente vive hoje. E a gente só vai conseguir disputar a consciência dos trabalhadores se a gente tiver alcançar meios de intervenção mais amplos. Não é só a partir dos nossos atuais que a gente vai conseguir isso. Obrigado. Agora o companheiro Felipe, Terra e Liberdade. Boa noite a todas e todos. Me chamo Felipe, da organização anarquista Terra e Liberdade. Também sou militante de base do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. E fico muito contente de ter recebido esse convite pela Dânia,
principalmente porque é a primeira vez, depois de 5 ou 6 debates, em que a gente volta, né, enquanto organização política, a discutir política. Eu faço parte também daquele processo dos 23 ativistas, e as últimos 5 ou 6 vezes que eu fui chamado para debates, né, foi justamente para discutir esse processo, para discutir a questão dos 23, que obviamente é uma questão central muito importante se debatendo dentro da esquerda. Mas é importante vir aqui, eu fiquei muito animado com esse convite, a minha organização política também, porque é uma oportunidade de a gente mostrar algo além, voltar a discutir algo além de tudo daquele imaginário construído em 2014 em volta da nossa organização, né? Essa imagem da construção do sujeito terrorista, essa imagem da construção do anarquista como alguém que é vidrado em caos, violência e uma desordem pela desordem, né? Então, primeiramente, né, eu acho que para debater essa questão da política, da conjuntura nacional que a gente está vivenciando, que é muito grave, né, acho que a gente tem que fazer uma retrospectiva e debater o momento conjuntural e histórico que se encontram as forças da esquerda. A esquerda, a partir de 89, com a queda do Muro de Berlim, ela passa por uma profunda crise, né? Uma crise que levou a uma boa parcela das organizações políticas, dos partidos e organizações, a abandonar uma perspectiva que sempre foi muito cara para a esquerda, que é justamente a perspectiva socialista e justamente a perspectiva de ruptura com a ordem capitalista. Abandonando também, o que é central para a gente, enquanto militantes de uma organização política, a construção da via revolucionária, né? Então, a partir de 89, com a queda do muro, que na verdade o que caiu ali naquele contexto não foi o socialismo, foi um modelo de socialismo estatizante, mas aquilo foi uma derrota, né, obviamente histórica para a classe trabalhadora, porque aquele socialismo burocratizado, estatizante, foi superado não pela classe trabalhadora, mas pelos setores capitalistas, pelos setores atrasados e reacionários daquela sociedade, né? Então, nesse sentido, 89 é uma vitória da burguesia, que conseguiu, né, defender e convencer boa parcela da sociedade de que uma revolução social não seria mais possível. E, infelizmente, uma boa parcela da esquerda também capitula naquele contexto e também se acomoda à ideia da democracia burguesa, né? E capitula e assume para si essa perspectiva de que uma revolução social não seria mais possível. E dois entraves principais para a perspectiva revolucionária hoje, na nossa análise, são dois elementos centrais, que é o legalismo e o reformismo. A ideia central é de que se uma revolução social não era possível, caberia aos trabalhadores e trabalhadoras tentar conquistar um capitalismo mais humano, um capitalismo que pudesse trazer algumas migalhas e melhorias para a classe trabalhadora e para os movimentos sociais. A gente, principalmente, e outras organizações políticas, vem dizer não. É possível sim resgatar uma perspectiva revolucionária, uma perspectiva socialista. 89, do ponto de vista histórico, é logo ali. A gente não tem um distanciamento suficiente histórico para decretar que as revoluções sociais não são mais possíveis. A gente tem, depois de 89, um movimento social muito importante, que é o movimento zapatista, resgatando uma via revolucionária. A gente tem também a Comuna de Oaxaca, né, no México, aqui na América Latina, resgatando essa via revolucionária. E nesse presente momento, pouca gente fala disso, mas uma revolução social de orientação socialista acontecendo no Oriente Médio, liderada principalmente por mulheres que combatem armas do Estado Islâmico, que essa semana conquistaram definitivamente uma vitória contra o Estado Islâmico, que hoje não controla mais nenhum território. Existe enquanto grupo, mas não controla nenhum território. Então a gente vem dizer que uma revolução socialista, uma revolução social é possível. Quem sabe o que tenha morrido em 89 tenha sido esse socialismo burocratizado, estatizante, e o século XXI seja a nossa tarefa histórica reconstruir o socialismo, né, como um socialismo libertário e anti-estatista. Voltando para o debate, né, e a discussão atual, né, de como que esses freios do legalismo reformista são um problema e um agravante para a nossa luta hoje, né, a gente precisa olhar para esse governo Bolsonaro, caracterizá-lo, entendê-lo, né, mas repensar também como que foi possível a ascensão do Bolsonaro no Brasil. Não é um anjo que cai do céu, ou um demônio que cai do céu, como preferirem.
existe toda uma perspectiva internacional de ascensão da extrema-direita e do fascismo. Você tem o Trump nos Estados Unidos, você tem Le Pen, né, Marine Le Pen na França. Essa ascensão, ela é uma resposta à crise de 2008, ela é uma resposta aos levantes que aconteceram no mundo inteiro, em boa parcela do mundo, em 2013. Essa ofensiva da classe trabalhadora o capital vai tentar se reorganizar e vai dar uma resposta. E a resposta vai ser a extrema-direita. Aliás, o fascismo e a extrema-direita se caracterizam principalmente por ser um socorro da classe dominante burguesa ao modo de produção capitalista. E o fascismo hoje, ele tem uma nova cara. Hoje ocorre um processo de fascistização da democracia burguesa. O que acontece hoje no Brasil, de fato, nós não estamos num regime fascista. Mas o grupo político que está hoje no Estado, sim, em boa parte, ele tem uma base neofascista. E aí tem uma questão importante, né? Que o fascismo do tipo italiano, o fascismo do tipo alemão, no Brasil nunca colou muito. Teve um partido importante, que foi o Partido Integralista, mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o tipo de neofascismo que se emplaca aqui na América Latina, ele tem um elemento diferenciador. Ele tem todas as características do fascismo. Ele tem a ideia de aniquilar o outro, anticomunismo, ele vem com um discurso nacionalista, ele quer negar a luta de classes, quer um regime autoritário e totalitário, mas em economia ele é liberal. Isso sempre foi assim. Pinochet não é dessa maneira. Porque na América Latina a gente tem um elemento importante, que é o imperialismo norte-americano. E daí, nesse contexto, não interessa para o imperialismo norte-americano deixar florescer aqui um fascismo de tipo nacionalista, né? O que interessa nesse contexto aqui, muitas vezes, que é o que colou, que proliferou, é um novo tipo de fascismo, principalmente depois da Segunda Guerra, que vai ter todos os comportamentos e políticas do fascismo, mas com uma política econômica liberal, por causa desse elemento de interesse, de desenvolvimento dessa corrente, né, aqui na América Latina. Então a gente caracteriza, principalmente, nesse sentido, o governo Bolsonaro, né, como um governo neofascista, só que é um governo neofascista ultraconservador, com uma agenda que combate LGBTs, que combate a luta das mulheres, a luta do movimento negro e a luta da classe trabalhadora. Só que é um fascismo que está gerenciando uma democracia burguesa. A gente, de fato, não está num regime fascista. Isso é muito importante para a gente fazer uma análise correta da realidade, né? Senão, tem gente que ele governa, talvez seja uma das questões, com essa base radicalizada, como se pudesse governar tal qual um regime fascista. E não tenhamos a ilusão que esse governo Bolsonaro não seria capaz de dar um golpe de Estado. Mas não se trata disso. Há uma conjuntura hoje e uma necessidade para a burguesia brasileira de se dar um golpe de Estado. No momento, na conjuntura atual, no presente momento, não. Porque dentro da conjuntura atual, pode ser que ela avance na luta de classe para esse, né, a gente não tem como prever, mas no momento atual há, de fato, uma fascistização dessa democracia burguesa, né, e o capital está conseguindo, né, nós vamos tentar fazer o máximo para não deixar, avançar em diversas pautas, né, sem precisar recorrer à política do golpe de Estado de tipo fascista. Lembrando que a gente concorda com essa avaliação do golpe parlamentar, né, que ocorreu aqui no Brasil. Mas voltando, nos soa bastante estranho, né, que nesse contexto internacional, no qual, a partir de 2013, tenha surgido aqui no Brasil também, na Turquia, no México, movimentos de Occupy Wall Street, toda uma crise de representatividade da democracia burguesa, né? E a esquerda não tenha sido capaz de se apresentar enquanto alternativa revolucionária. Na verdade, ocorreu um processo ao contrário, né? A esquerda cada vez mais se acomodou à democracia burguesa, se domesticou a essa democracia burguesa, priorizando a disputa de cargos
no parlamento, priorizando a política institucional, principalmente o PT, Partido dos Trabalhadores, aqui nessa expressão, na luta de classes brasileira, né? E em política não existe vácuo de poder. Quando a esquerda não é capaz de se apresentar como uma alternativa revolucionária de ruptura, a extrema-direita surge nesse vácuo. Então vocês podem perceber o discurso antissistema, que é uma falácia, é uma mentira, está mais do que claro que a extrema-direita se apropria de um discurso, mas isso é operacionalizado de forma inteligente. Porque se existe da massa, né? Numa crise internacional de representatividade, nós temos que fazer um discurso de ruptura com a ordem, de arrebentar o sistema. E quem fez esse papel, lamentavelmente, e aí não é grupo A, B ou C, C ou D, acredito que foi a extrema-direita, e a esquerda não conseguiu cumprir, nesse contexto, o papel histórico. Voltando à questão do governo Lula, esse debate que trouxeram aqui, e o governo do PT. A burguesia, ela não se interessa, né? A gente tem esse mito, essa crença, de que a burguesia são um bando de pessoas mais que querem massacrar a classe trabalhadora. Sim, querem. De fato, são capazes de qualquer coisa de dar golpe de Estado, de torturar e matar. Mas a burguesia quer, antes de tudo, o lucro, a maximização do capital. Então, para a burguesia não há problema nenhum em apoiar um governo de conciliação de classes. Inclusive, pode ser até um cenário favorável, né? Ao mesmo tempo que você maximiza o lucro do banqueiro, você consegue algumas medidas paliativas para controlar a classe trabalhadora. Essa é a caracterização dos 13 anos de governo do PT, a conciliação de classes. Só que houve um problema histórico com a crise de 2008, esse projeto bateu no teto. E aí que vem o problema da narrativa do golpe. Que nós concordamos que houve um golpe. Mas são quais setores que apoiaram esse golpe? Os mesmos setores que apoiavam a política petista. Que em determinada conjuntura política interessou apoiar, né? Então, há uma migração de fato desses setores conservadores para apoiar a extrema-direita. Porque, mais uma vez, porque a burguesia interessa a maximização dos seus lucros. Pode ser o projeto de conciliação de classes do PT. Em determinada conjuntura, houve uma avaliação, uma leitura da burguesia que abraçou um outro projeto de extrema-direita, né? E aí vem as tarefas históricas para concluir para esse momento, né? Porque a gente tem muita convergência também aí para concluir. Nós temos essa perspectiva, essa necessidade de resgatar esse vetor revolucionário, a necessidade de resgatar uma luta de ruptura, de radicalização rumo a uma revolução social, mas a gente tem também, né, algumas tarefas imediatas que são importantes, que são unidade na esquerda. A espinha dorsal do governo Bolsonaro qual é? É a reforma da Previdência. A possibilidade de aprovação ou não da reforma da Previdência é o que sustenta o governo hoje. A gente não tem dúvida. A reforma da Previdência não passando, sendo derrotada pela classe trabalhadora na rua, esse governo fica inviável. Alguém tem dúvida disso? E derrubando esse governo é derrubar também toda uma agenda ultraconservadora que vai massacrar a classe trabalhadora, os movimentos sociais e as lutas contra a opressão. Então acho que tem um eixo central principal, imediata pelo menos, né? Existem muitas outras tarefas a médio e longo prazo. Essa tarefa imediata é construir a greve geral, mas aí tem uma polêmica importante. Uma reflexão. Pensando na perspectiva histórica da luta operária, o que a gente construiu contra o Temer foi muito importante e vitorioso, que foram aquelas ditas greves gerais. Mas na luta histórica da classe trabalhadora, desde a greve de 17, era assim que a gente fazia greve? Será que não seria um momento, nesse momento de confrontação, em que o governo está fragilizado, da gente avançar e retomar a tradição operária tal qual a greve de 17? Sim, porque esse lema de que se a reforma não passar, o Brasil vai parar, é muito importante. Mas será que o Brasil não pode parar antes? Será que a gente não tem condição de construir na base das categorias? Hoje, a gente tem todo o problema das centrais sindicais,
né? Todo esse debate, que é um debate mais aprofundado para se fazer em outro momento, caberia até um seminário sobre isso, mas será que não é a hora de construir uma greve geral, de fato, daquele modelo tal qual a greve 17, em que a classe trabalhadora para e só vai voltar a trabalhar quando a reforma for abandonada de fato? Porque a gente tem um problema, a gente não pode pautar a nossa luta sempre pela agenda do parlamento. Senão a gente corre o risco de fazer o velório da reforma da Previdência. No dia da reforma, todo mundo parar um dia e a gente ir lá lamentar uma derrota e uma vitória e fortalecimento do governo Bolsonaro. Então acho que a gente tem que se antecipar. Essa greve geral, ela deve ser construída nas bases das categorias, claro, passo a passo, se aprofundando, mas ela deve ser construída para ser uma greve geral por tempo indeterminado. E aí cabe aos companheiros e companheiras ir construindo nas bases das categorias, nas suas organizações políticas, essa proposta para as bases. E, para fechar de fato, né, lembrar da prisão arbitrária, algumas prisões arbitrárias recentes, né, que a gente acha que diferem essa perspectiva legalista e reformista de outras perspectivas e dizem muito quem é na luta. Separa um pouco o joio do trigo. A gente tem hoje o DJ Renan da Penha preso, uma clara criminalização da pobreza. Milhares de notas de setores do PT, de outros grupos, sobre a prisão do Michel Temer. E nenhuma nota sobre o DJ Renan da Penha. César de Batiste hoje está preso. A mídia burguesa se apressa em falar que ele confessou os crimes. E uma parcela da esquerda vem dizer: meu Deus, nós fomos enganados, nós vamos defender o Batiste até o fim. Afinal de contas, nós defendemos os Panteras Negras, nós não defendemos Marighella, nós não defendemos Che Guevara. E por que nós vamos capitular agora no caso do Batiste? Primeira coisa, se ele confessou, pode ter sido sob tortura. Todo mundo sabe o que é o regime que está no poder na Itália. E se ele tiver realmente cometido os crimes, entre mil aspas, é numa conjuntura política revolucionária e é da luta revolucionária. São 4 fascistas que ele teria matado. Então, não dá para capitular. É liberdade para César de Batiste, sim. Liberdade para César de Batiste. E se ele cometeu o que estão acusando, mais ainda liberdade para César de Batiste. E para fechar de fato, Caio e Fábio também. 2 companheiros, Caio servente, né? Fábio, tatuador, companheiros pobres, que foram criminalizados injustamente por aquele acidente com o cinegrafista da Band. A gente também não vê campanha de liberdade. A gente só vê tentar se diferenciar daquilo ali. Ah, não, são assassinos, né? Isso, mais uma vez, separa o joio do trigo. Então, a gente precisa retomar, mais uma vez, por quê? Porque queima o filme, né? Nessa perspectiva legalista, institucional. Atrapalha a eleição burguesa. Então, a gente tem que retomar esse viés revolucionário, construir a greve geral de fato pela base, por tempo indeterminado, e retomar a perspectiva revolucionária, retomar a construção do socialismo e ter um projeto de uma sociedade de uma outra maneira. Obrigado. Bom, agora nós vamos escutar o companheiro Augusto Perillo e depois a gente vai abrir para intervenções, né, do plenário e retorna à mesa para as considerações. Prometo não usar os 15 minutos, eu acho que é mais pelo avanço do horário e acho que é muito mais vantajoso a gente conseguir abrir o microfone para o máximo de fala possível para a gente abrir o debate. Bom, queria agradecer o convite de estar aqui debatendo um assunto que é quase que uma loucura, né? Quase uma esquizofrenia. Eu consegui caracterizar o que é o governo Bolsonaro nesses 100 dias, né? Bom, eu acho que eu senti contemplado com muitas falas aqui. Eu acho que vai ser a fala mais lisa, vai ser a minha, que não vou entrar muito nas polêmicas internas, mas é porque eu vim realmente no intuito de caracterizar, de tentar, né, fazer um esforço de caracterizar o que está sendo o governo Bolsonaro, o que está sendo viver no Rio de Janeiro, o que está sendo viver no Brasil nesses 100 dias. E eu diria mais do que 100 dias, né? 100 dias de governo, mas esse processo, desde do final do segundo turno até aqui, tem se agravado e tem tornado contornos. Bom, primeiro entender o Bolsonaro, né? O que é essa figura que é do baixo clero,
uma figura sem expressão política, né? A única expressão política que ele tinha é sair sendo ironizado, virando chacota pública. E essa figura ela vai ganhando, vai aglutinando ao seu redor setores da direita e criando um movimento de massa que vai incorporar um anseio dos trabalhadores, né, de parte dos trabalhadores, um anseio de mudança. É um Brasil que está numa crise econômica muito grande, é um Brasil que está numa crise política muito grande, é um Brasil onde não há um norte, né, não há uma saída concreta, a gente ainda não consegue apalpar uma saída concreta para a crise que a gente se encontra, e é um Brasil que está completamente desesperançado com a política, né, uma crise política, uma crise econômica. É um Brasil também que não consegue dar um retorno para as manifestações de 2013. É um Brasil que explora demais o antipetismo, que explora demais e bota tudo no mesmo balaio, né? Pessoal, PT, todo mundo que faz oposição no mesmo balaio, das esquerdopatas, petrárias, petistas, enfim. Então é um caldo perfeito para se criar essa figura, que eu vou dizer figura forte, mas não é uma figura forte, mas é uma figura forte. Que se tornou, né? Ou melhor, já ir se acostumando, que a gente desdenhou, né? Ninguém iria esperar, ninguém esperou. Aqui eu boto minha mão no fogo, que 3 meses antes da eleição, alguém ia esperar que Jair Bolsonaro ia virar presidente do Brasil. Né? Todos nós fizemos chacota e nós fomos pegos por esse momento. Bom, a esquerda não soube criar um projeto, e aí eu concordo plenamente com meus companheiros. A diferença fundamental entre o Brasil e o que aconteceu na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, é a criação de um polo, né, em relação à extrema-direita. Se a extrema-direita avança, a extrema-esquerda avança. Extrema-esquerda não, mas uma esquerda avança nesses países, apresentando um projeto radical. O Brasil não conseguiu, não teve altura desse desafio histórico que foi colocado na nossa frente. E aí a gente está pagando um preço muito caro. Um preço muito caro de ter um governo que eu conseguia anotar minimamente, que há uma divergência assim, de caracterizar quantos núcleos tem no governo, mas é um núcleo que tem principalmente 5 núcleos, né, que são os militares representados pelo general Mourão, os ultraliberais, representados pelo Paulo Guedes, os lavagistas, né, representados pelo Sérgio Moro, os olavetes e os religiosos, que às vezes podem se confundir, mas é interessante lembrar que são, né, um olavete é super religioso, mas o religioso não necessariamente é um olavete. É o olavete ou Olavo de Carvalho. E esse núcleo, ele vai... O que une, né? São grupos que têm interesses concretos diferentes. Assim, o Magno Malta tem um interesse diferente do Paulo Guedes. Mas o que une esses 5 núcleos em torno dessa figura patética que é Jair Bolsonaro? Principalmente um ódio ou um norte de exterminar a esquerda ou exterminar a sua oposição. E melhor, eu acho que a melhor definição é exterminar todos os aparatos de resistência da classe trabalhadora. Né? E o que une essa galera? É isso. É esse novo modelo político de criminalizar a esquerda. E aí, só que aí tem um problema, né? E aí, esses 100 dias de governo, a gente está falando de 100 dias de crise. Crises de Bebiano, crises de, agora, Rodrigo Maia com Sérgio Moro, crises de Olavo de Carvalho com o Mourão. É uma crise de uma galera que não se entende. Primeiro, pela falta completa de diplomacia do Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara que não consegue dialogar, não tem jogo de cintura, né? Se a gente reclamava que a Dilma não tinha jogo de cintura, Jair Bolsonaro é pior, muito pior do que a Dilma. Segundo, uma falta de um projeto político unificado desses setores. E o terceiro são os egos extremamente inflados, e principalmente dentro do próprio PSL, né? O próprio PSL é incapaz de se unificar com uma agenda, ainda com uma agenda própria. Cada um fala uma coisa, embora é óbvio que a reforma da Previdência é o norte, e o Bolsonaro ele está dependendo dessa aprovação. A gente tem que lembrar que não vai só ser disso que vai viver um governo de 4 anos, né? E é preciso, inclusive, entender
como que isso vai se dar a partir da reforma, da aprovação ou não da reforma do governo Bolsonaro. Quanto tempo tem? Já foi 10 minutos? Não, 6. Falou 6. Tá. Agora, a gente pode abordar o governo Bolsonaro de vários jeitos, né? O governo Bolsonaro tem pano para manga para a gente ficar aqui até amanhã debatendo. A gente pode debater, por exemplo, através do viés da reforma psiquiátrica, a gente pode debater pelo viés dos direitos das mulheres, dos direitos dos negros, LGBTs, dos direitos indígenas. Eu vou escolher um, mas assim, debater não, né? A gente vai passar uma pincelada muito rápida. Eu venho da Baixada Fluminense, eu sou morador de Nilópolis, e eu acho que debater o tema de como a polícia política, né, como a gente vive um caos da segurança pública, mas esse caos não é um caos, é um projeto de segurança pública, né, são milicianos elegendo milicianos para defender milicianos, e aí isso tem que ficar claro. Como isso vai se tornar contornos a partir de agora, muito mais graves. Além de eu vir na Baixada Fluminense, que é um território onde o surgimento da milícia vai se dar junto, né, da Zona Oeste, eu também estava conversando aqui com o Cinco antes de começar a falar, que eu também estudo na UF, e é impressionante a quantidade de policiais que nós temos infiltrados agora na UF, através do movimento estudantil que é sustentado pela direita, né, sustentado pela MBL. Isso vai se formar um cenário perfeito para a aniquilação da gente, mas muito mais, é isso que está se encaminhando como um projeto unificado da direita, principalmente no Rio de Janeiro. Para dar um exemplo bem claro, em 1934, Revolta das Galinhas Verdes, todo mundo conhece esse episódio, o Partido Integralista é recebido na Praça da Sé, em São Paulo, a tiros pelo Partido Comunista. A polícia militar, ela é chamada e ela chega para intervir. E ela fica do lado do Partido Integralista, atirando no Partido Comunista. Essa polícia ela não se desfez, ela está aí, né? Durante as eleições do primeiro turno, a gente tinha, na Baixada, em Belford Roxo, uma menina chamada Tainá do PT. Ela veio candidata a deputada estadual ou federal. E aí um miliciano da região foi em direção a ela, deu um soco no rosto dela, espancou o motorista dela, deu tiro para cima dela. Ela teve 6 mil votos, esse miliciano teve 100 mil votos. O que está em jogo aí? Hoje a milícia no Rio de Janeiro está entendendo que, por uma roupagem ideológica, atrai muito mais votos, tem uma capilaridade política muito maior do que apenas ser a milícia que a gente conhece de fato, né? Isso aconteceu lá atrás, sempre acontecia isso no sentido da milícia. A milícia só é milícia porque ela está dentro do sistema político, mas hoje a milícia está tendo um contorno ideológico fascista que pode preocupar, pode não, né, que nos preocupa e muito. E é isso que está sendo estruturado no governo Bolsonaro. Bolsonaro pode cair, mas essa estrutura não vai cair com ele. Bolsonaro pode sair do governo, mas essa estrutura de milícia é algo muito mais profundo instalado no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, né? Tem contornos brasileiros. E lembrar que o assassinato da Marielle Franco e as ligações claras que tem o assassinato da Marielle Franco com o Flávio Bolsonaro, isso não é algo que... Se essa notícia viesse do México, a gente está aqui falando, não, porque é o cartel mexicano que controla e tal. A gente está falando do Brasil e, para mim, é muito mais grave, que pelo menos o México aprovou a reforma agrária, que o Brasil nem isso fez, né? As elites se utilizam disso para manutenção do seu poder. Para concluir, faltam 5 minutos, mas acho que eu concluo agora. Quais são as saídas desse governo? Quais são as saídas para a gente de esquerda, a gente revolucionário, esquerda socialista, para entender, para conseguir superar? Eu acho primeiro que é um erro muito grande a gente se prender só na reforma da Previdência, só em vitórias pontuais, né? A gente não pode deixar de lado a construção de um programa para superar o governo Bolsonaro. A gente não pode deixar de lado um programa radical. Se vocês querem aprovar a reforma da Previdência, a gente tem que apresentar uma reforma da Previdência que diminua de 40 para 30 horas ou a jornada de trabalho. A gente tem que apresentar um programa palatar para a classe trabalhadora, porque a gente só fica na defensiva. O Bolsonaro conseguiu esse fato de botar a gente na defensiva, a gente só reage, né? Agora ele quer exaltar a ditadura e a gente vai falar de ditadura nunca mais.
Ele vai falar reforma da Previdência, ele fala não reforma da Previdência. Ele vai falar reforma trabalhista, ele fala não reforma trabalhista. Mas a gente não tem um projeto concreto para apresentar e dizer, olha só, senta aqui, vou entregar o panfleto ali para o trabalhador, que ele vai ver que tem uma outra opção e não só a negação de uma opção que está aí concretamente. E a gente tem que retornar ao trabalho de base. É fundamental que a gente volte para o trabalho que a gente abandonou. E a gente, eu falo a gente, né? Eu estou falando do PT dos anos 90, mas eu acho que é um belo aprendizado da gente do trabalho de base, com as pastorais, de ir, né? Não é esperar as pessoas virem até a gente ir até as pessoas para construir alternativas com elas, não é assistencialismo. A gente não pode confundir o que as igrejas neopentecostais fazem. A gente tem que fazer algo diferente, algo que traga a emancipação dos brasileiros, de quem está inserido de fato no trem lotado, quem está inserido de fato nessa rotina massacrante. E a terceira é que a gente vai ter que unificar lutas. Hoje o cenário é um cenário que a gente está num novo patamar da luta de classe, a gente está numa retirada de direitos muito grande. Eu não consigo caracterizar o governo Bolsonaro como bonapartista ou como neofascista. Eu acho que ele tem elementos de todos os lados e isso vai formar o seu governo. E não é uma caixinha, a gente não consegue botar ele numa caixinha, mas isso não significa que a gente tem que ter medo dele, muito pelo contrário. Agora é o momento que a gente tem que ir para a luta, fazer um chamado de a gente agregar nas lutas em busca de não só de uma greve geral, mas na função de um projeto para além desse período que a gente está vivendo. Bom, 3 minutinhos sobrando, é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Augusto. Bom, pessoal, a gente vai então abrir para as inscrições de 3 minutos. Eu já vou me inscrever e dar abertura a isso, porque quando eu cheguei, o clima lá na Câmara estava muito quente, né? Eu estava com a cabeça lá ainda, não sei se vocês repararam, eu fiz uma abertura aqui totalmente formal, né? O tema do debate hoje é esse, vamos sortear e inicia. Não dei nenhuma opinião, eu quero aproveitar e dar nesses 3 minutos. Só queria contribuir com o debate, dizendo o seguinte: às vezes eu acho que a gente precisa fazer um exercício de tentar diferenciar o que é a resistência e o que é a construção de alternativa política. Eu acho que se a gente mistura as duas coisas, a gente não consegue construir uma estratégia, né, que sirva tanto para resistir como para avançar, né? Eu acho que a resistência, a melhor maneira de construir a resistência ao governo Bolsonaro é apostar na unidade por pauta, né? Acho, por exemplo, é fundamental hoje a luta contra a reforma da Previdência. Agora, não dá para querer misturar, por exemplo, fazer o ato da luta pela reforma da Previdência junto com o Lula livre. Isso não contribui para fortalecer a luta contra a reforma da Previdência. Na verdade, esvazia, né? Porque tem muitos setores que não querem defender o Lula, querem participar da luta contra a reforma da Previdência, mas não concordam que o eixo seja Lula livre. Muitas vezes não é nem porque discorda que o Lula está preso injustamente, simplesmente não acha que essa é uma bandeira que vai unificar a classe trabalhadora, que vai servir, né, para a resistência, né? Eu acho que a construção da resistência à reforma da Previdência, ela tem um ponto central aí, porque é a política central do governo, né? Não é a única, mas hoje é a política central do governo. E aí eu quero só fazer também uma crítica, né? Eu ainda não acredito que a maioria das organizações de esquerda e as centrais sindicais estão empenhadas na luta contra a reforma da Previdência, né? Eu não acredito assim, porque eu vi Encontro Nacional pelo Lula livre, mas não vi Encontro Nacional contra a reforma da Previdência, né? A gente não tem, os mais novos aqui vão ter dificuldade de entender o que eu estou querendo dizer, mas os mais velhos vão entender, né? Assim, a grande luta nas últimas décadas, desde a campanha das diretas e tal, que realmente unificou amplos setores da esquerda, que foi para a base, que foi construída pela base, foi a luta contra a ALCA, né? A campanha contra a ALCA. A campanha contra a ALCA, só para dar um exemplo, a gente fazia a cartilha da campanha contra a ALCA, aí fazia um encontro de formadores para divulgar a cartilha. Aí ia lá para o Pedro II São Cristóvão, os encontros eram lá, normalmente juntava 300, 400 pessoas para aprender como fazer o debate daquela cartilha nas bases. E aí tinha os voluntários, né? Eu fui um dos voluntários para ir debater. A gente ficava recebendo agenda de debate, ia fazer debate escola, igreja, faculdade, né? Havia os comitês de base, os comitês de bairro. Depois foi feito plebiscito
sobre a ALCA, a gente podia fazer um plebiscito sobre a reforma da Previdência, né? Foi feito plebiscito, milhões de brasileiros, se não me engano, 20 milhões de pessoas participaram do plebiscito contra a ALCA, né? E eu não vejo esse esforço em relação à reforma da Previdência, né? Se ficar nessa onda de marcar a passeata uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, a gente não vai, né, conseguir ter força suficiente para derrotar a reforma, né? Então, só para retomar o eixo que eu estava falando antes. Então, uma coisa, acho que é a construção, já estourou meu tempo aqui, 20 segundos, a construção da resistência. Aí eu concordo com a unidade por pontos, né? Vamos lutar aqui contra a reforma psiquiátrica. Quem é que está junto na luta contra a reforma psiquiátrica? Ah, não, olha, eu sou contra a reforma psiquiátrica, mas sou a favor da reforma da Previdência. Tudo bem, aqui é para lutar contra a reforma psiquiátrica. Vem para cá, entendeu? Quando mistura muitas agendas, a gente acaba, acho que, perdendo em vez de somar. Agora, a construção da alternativa política é outra história, entendeu? Aí eu acho que não cabe unidade, né? Eu acho que a gente tem que se esforçar para construir um polo que defenda, que debata com o povo brasileiro, que é impossível a gente alcançar o bem-estar para a nossa população nos marcos do sistema capitalista. Debater com os reformistas dizendo o seguinte, né, porque o reformista normalmente ele trata o revolucionário com certo desdém, como se o revolucionário fosse um maluco perdido no tempo e ele fosse o suprassumo da coerência, né? Não, eu estou aqui algo que é viável, eles propõem um inviável, né? Agora eu quero que alguém me diga, né, em qual país da periferia do sistema capitalista houve Estado e bem-estar social. Isso não é pra gente, isso não teve nem nos Estados Unidos e no Japão, nem no sul da Europa, né? Nós somos um país da periferia do sistema capitalista. Nós temos que convencer o povo brasileiro que, né, emancipação da classe trabalhadora no Brasil, que bem-estar social é fora do sistema capitalista. Dentro do sistema capitalista é impossível. Eu quero ver o que o PSOL vai fazer se ganhar a Prefeitura do Rio de Janeiro, tendo 4 mil reais por ano para gastar por habitante. É isso que essa Prefeitura tem, gente. E não adianta assim, não, para de roubar, para de desviar, não. São 4 mil reais por pessoa, por ano, considerando que nada foi desviado, nada foi roubado, né? Como você faz a prefeitura para garantir estado e bem-estar social numa cidade como o Rio de Janeiro com 4 mil reais por ano por habitante? O Estado brasileiro, eu vou publicar um artigo sobre isso em breve, o Estado brasileiro tem menos de 9 mil dólares por ano por habitante para gastar. Isso aí, considerando, né, 37% do PIB indo para o Estado, a gente tem menos de 9 mil dólares, não, desculpe, esse é o PIB per capita. O Estado brasileiro tem menos de 4 mil dólares por ano para gastar com os habitantes. E se 100% do nosso PIB fosse para o Estado, ia dar menos de 9 mil dólares por ano, né? Entre os países, os 5 países que têm o melhor índice de desenvolvimento humano do planeta, o que gasta menos é a Austrália. Entre os 5 maiores IDHs. Sabe quanto a Austrália gasta por ano por habitante? 21 mil dólares por ano por habitante. O Brasil gasta 3.500. Se a gente pegar todo o nosso PIB e entregar para o Estado, a gente vai ter menos da metade do que a Austrália tem para gastar por ano. Para a gente chegar ao nível da Austrália, a gente precisaria transferir para o Estado algo em torno de 200% do PIB por ano, 250% do PIB por ano, né? Não há condições. E no debate sobre a alternativa política, esse é um tema central. Senão a gente desarma a classe trabalhadora, né, para os desafios que ela tem pela frente. Desculpe, ultrapassei muito tempo. Quem mais quer falar, por favor? Virgínia. Fala no microfone aqui na frente para registrar. 3 minutinhos, tá? Você, não é exatamente pergunta, as reflexões que vocês me levaram a fazer, né? Você falou da coisa dessa força do bolsonarismo, coisa e tal, aí você falou da elite, né? De burguesia, pessoal. Eu percebi que o Bolsonaro iria ganhar uma semana antes da eleição. Meu filho canta hip hop em comunidades, e ele falou comigo, pai, de cada 20 pessoas, 16 não votaram no Bolsonaro. Assim, isso em comunidades periféricas mesmo. E um amigo também que canta samba, o Lula, do Galo Cantor, me falou a mesma coisa, ele mora na Nova Sul lá. E a receita, porque eu acho que são coisas diferentes. Eu nunca
parei para pensar na eleição do Bolsonaro. Eu parei para pensar o que levou as pessoas a votar no Bolsonaro. E aí eu acho que tem uma diferença incrível, porque quando o cara lá da favela, lá da comunidade, o cara mais pobre, faz arminha, bandido bom é bandido morto, ele está dizendo o seguinte, miliciano bom é miliciano morto, traficante bom é traficante morto. Eu acho que era essa percepção dos caras mais pobres. E a elite, o Globo, todo mundo aí, demonizou o PT de tal maneira que aí colou tudo com a esquerda no PT. Então essa galera era mesmo, o problema deles é preto na universidade, é cotas. Mas eu acho que o que levou as pessoas a votar no Bolsonaro foram causas diferentes. Uma da classe média, que achava que estava perdendo espaço, e outra das pessoas da comunidade que tinham esperança de efetivamente de se verem livres daquelas coisas todas. Aí quando ele fala que o cara teve 100 mil votos lá, isso, entendeu? Me leva a outra reflexão. E aí uma pergunta, né? Uma pergunta é, os caras são tão distantes de ideia, esse grupo do Bolsonaro é tão distante de ideias e de ideais, que vocês acham que a ruptura é inevitável? Essa ruptura dessas pessoas que estão ao redor do Bolsonaro? Outra coisa, vocês acham que tende a desmoronar o Bolsonaro à medida, principalmente vindo das comunidades, à medida que o bandido bom é bandido morto, e bandido é o traficante, é o miliciano, à medida que as pessoas se sentem enganadas por esse discurso? E por último, o que o Renato falou, eu estava pensando ali, antes de começar o debate. As pessoas não estão indo mais em passeata em movimento de partido político de esquerda. As pessoas vão em itens, em causas. E eu fiquei pensando, será que não seria o momento da gente fazer uma passeata, uma marcha dos excluídos extraordinária, que sempre acontece no 7 de setembro, para a gente fazer ele em maio, pegar a coisa do negro, do mês da abolição, fazer alguma coisa nesse sentido, um tema forte que congregasse muita gente, uma marcha dos excluídos fora de época. São minhas reflexões. Obrigado, Virgínia. Ninguém levantou o braço. Alguém quer falar? Por favor. Bom, são várias coisas, seja uma visão no tempo. Tem uma frase do Zizek que eu gosto muito, que vocês todos falaram bastante, que o fascismo nasce de uma derrota histórica da esquerda, que é o balanço que a gente faz do PT, né? Que não fez trabalho de base, abriu mão disso, tinha um aparelho ideológico para isso, tinha militantes, braços para isso e não fez. E aí, nesse sentido, bom, a crise do capitalismo vem em algum momento, está sempre em crise, mas em algum momento ela agudiza. Então é óbvio que vai cair na cabeça dos mais fracos, é o que está acontecendo agora. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de política identitária, o Bolsonaro faz muito melhor do que a gente. Embora a gente domine o discurso sobre a negritude, mulheres, não sei o quê, é ele que está, na verdade, conseguindo hegemonizar a sociedade para falar sobre a branquitude, para falar sobre, dentro da linguagem do patriarcado, arma é sobre isso também. Enfim, alguém falou sobre o Bolsonaro estar apostando numa nova tática também inédita no Brasil. Eu posso estar errada, mas, por exemplo, quando ele publica o vídeo lá no Carnaval, faz parte dessa nova tática bizarra que a gente não sabe lidar ainda, que é dialogar com o interior e não com a cidade. É dialogar com os setores que têm menos acesso a qualquer coisa, que tem um senso comum, aquele mais atrasado mesmo, e ganhar ali, e a cidade ele disputa depois. Os setores mais avançados ele disputa depois. Então é uma afronta a gente também que está na vanguarda, inclusive no campo, inclusive no interior. Por isso que é muito difícil para a gente. E sobre, muito bom que o Renato coloca, isso é muito importante para a gente, a diferença entre resistência e construção de uma nova alternativa. A gente precisa conseguir entender isso, porque as pessoas estão muito ansiosas também por uma resposta, colocam tudo na conta da esquerda de modo geral, assim, tipo, a esquerda não faz nada, a esquerda não é como a igreja. Não tem como ser como a igreja, porque
enfim, tem uma série de coisas por trás, inclusive dinheiro. Então, uma coisa que eu acho assim, a gente que é movimento e tal, que a gente se esforça, eu trabalho quase 10 horas por dia numa empresa privada, estou quase adoecendo, mas eu continuo militando no movimento de mulheres, principalmente. Uma coisa que me incomoda muito, eu sempre converso na minha corrente, é que a gente tem, as correntes, assim, os partidos, a gente tem uma ânsia de dirigir tudo que aparece na frente. Aparece um pequeno movimento, a gente quer dirigir. E nisso a gente destrói o negócio, entendeu? É muito ruim. E fica pior quando várias correntes querem dirigir ao mesmo tempo. Então, por exemplo, para construir o 8 de março foi foda, cara, porque era muito isso. Em 2017, o 8 de março foi construído pelas independentes, com a Greve Internacional de Mulheres. E os movimentos de vanguarda organizados vieram atrás. É assim que eu acho que tem que ser. Esse ano foi difícil, não foi assim. As independentes não conseguiram colocar sua voz, porque o PT, hoje ele está na oposição. Então o PT e o PCdoB vieram com tudo, com um discurso mais radicalizado, ainda mais que a gente na Venezuela, eles jogam jargões assim, e todo mundo fica, caraca, é o fim do mundo. Então, fazem uma política assim, meio de terrorismo, se a gente não se unir agora pelo Lula livre, vai tudo se acabar. E não é bem assim, tem que colocar a ponderação que o Renato colocou. Tem várias camadas da luta. Então, foi difícil de construir o 8 um pouco por conta disso. E também de querer colocar todas as pautas em um momento só, não é assim. Então, acho que a gente tem que abandonar um pouco esse dirigismo. E aí vem sempre alguém fala do vira-voto e tal, né? A gente tem que voltar a fazer o trabalho de base dessa maneira. O que é o trabalho de base? Não sei direito. Eu sempre falo dentro do pessoal, falo por aí. Sei que a minha ideia é mirabolante, mas eu tô cansada também. Então eu vou ter ideia mirabolante. Por que ideia mirabolante? Por que a gente não faz um restaurante popular do partido, entendeu? É difícil, porque dentro do partido também é uma carnificina e tal. Mas por que a gente não tem algo assim, algo ousado? A gente tem aliança com o movimento social, a gente tem aliança com o MST, com o MTST. Por que a gente não faz uma iniciativa de peso que elegeria depois o governador Tarcísio? Com certeza, isso eu não tenho dúvidas. Então é isso, a unidade não pode ser por cima, isso tudo que a gente já conversa. Deixa eu ver se tem mais alguma... Eu acho que basicamente é isso, assim. E sobre a questão de mulheres, assim, só mais um ponto, assim, que eu falei que ele faz política identitária, com as mulheres ele está dando um show, assim, porque também a gente não fica o dia inteiro assistindo o canal dele, ele tem um aplicativo dele, que tem os vídeos dele só, entendeu? Não é mais o YouTube, ele está costurando por fora, assim. Nesse sentido, ele é contra-revolucionário, mas não deixa de ser um revolucionário, né? Contra-revolucionário. E tem a Joyce Hasselman, por exemplo, pessoas bizarras. Eles estão jogando muito com as mulheres conservadoras porque no momento de crise vai pegar mais para as famílias, né? As pessoas estão desempregadas, os trabalhadores ficam deprimidos, a juventude nem estuda, nem trabalha, não tem para onde ir, então cai no ombro da mulher. Por isso que ele faz uma política identitária do caralho, porque é ideológica, mas ligada à materialidade da classe. A gente não consegue fazer isso, mas não é caindo em cima do movimento de mulheres que a gente vai reverter esse quadro. Não é caindo em cima do movimento negro que a gente vai reverter esse quadro, como acontece às vezes na esquerda. Bom, basicamente é isso. Só joguei coisa e não sei o que fazer. Acho que a gente podia fazer um restaurante popular, mas bom, é isso aí, gente. Meu nome é Jéssica, eu sou da Resistência. Alguém mais quer falar? Eu ia dizer, não precisa ser falas da mesma qualidade da companheira, tá? Bom, vamos retornar então para a mesa comentar, né, esses comentários, essas perguntas. Só falar uma coisa da... Pois não. Quer falar aqui no microfone? É a rapaz ali que ficou do... Vira para a câmera. dos instruídos, aí que tem que fazer em outra época. Tem mesmo, porque eles estão chamando pro dia do grito dos instruídos, eles fazerem um movimento. Já viu, né? Eu não sabia disso. Foi no todo tempo. Fora de época? Não, você falou em maio. Não. Eles Acontece dia 7 de A direita que vai tentar organizar no dia 7 de setembro. É isso que ela está. Não é isso que eu estou falando? A direita está se articulando para tomar as ruas no 7 de setembro. Tem outras datas também aí, né, que estão se articulando. Bom, então vamos retornar para a mesa. A minha sugestão é agora a gente inverter a ordem, né? Aí o Pedro, né, como o mais velho na mesa, vai encerrar o nosso debate. Tá certo? Então agora
Primeiro é o... pode ser 5 minutos, gente, tá bom? Sim, muito Sim, bem. tá? Então, o primeiro é o Augusto. Virgílio, sem dúvida. Como o Bolsonaro atinge a classe média, é diferente como o Bolsonaro atinge os trabalhadores mais precarizados, mais zonas periféricas e tal. Porque a classe média brasileira, ela sente, a classe média, estou falando da classe mais conservadora, que mora na Barra da Tijuca, vizinho do Bolsonaro. Ela sentiu nesses anos do governo PT que a ascensão dos trabalhadores dentro dos espaços que ela dominava era um risco para ela. Então, por exemplo, ter a filha da empregada na mesma universidade do que ela, isso é um problema muito grave. Ela sentiu como se ela estivesse perdendo seus privilégios. E o Bolsonaro volta com aquele discurso: olha, a gente tem um bolo, esse bolo que era da classe média, agora tem outras pessoas comendo esse bolo. E esse bolo tem que voltar a ser da classe média. Essa é a aposta que é feita ao Bolsonaro. Então eu quero que a faculdade pública ou seja só, cabe as cotas e volte a ser só do meu filho, ou acabe e seja Mackenzie, Estácio de Sá, e aí por aí afora. Então atinge de uma forma diferente a classe média. Já quem está nas periferias atinge primeiro pela nossa culpa, a gente não está lá, inserido lá, nosso discurso não chega lá. E porque a crise do cotidiano vai gerar essas ideias, e a mídia vai comentar essas ideias muito fortemente, né? O que é o Datena? Né? Eu chegava em casa de manhã, minha mãe estava vendo programa de morte, de tarde é programa de morte, de noite é programa de morte. Tinha um banho de sangue na minha sala durante o dia. Isso fomenta também esse discurso, além de outras questões teóricas que não vão caber aqui, mas eu acho que em linhas gerais é isso. A ruptura entre os núcleos do Bolsonaro é inevitável? Então, eu acho que a questão é a reforma da Previdência, mas a gente tem um setor que hoje tem mais capilaridade política, a gente tem que estar atento, que são os lavagistas. Sérgio Moro é alguém com muito mais capilaridade, está se tornando alguém com muito mais capilaridade política do que qualquer outro tipo de núcleo que compõe o governo Bolsonaro. Então é um jogo de cobra comendo cobra. Sabe a ditadura que eles faziam eleições internas para ver porque ninguém confiava em ninguém? E é isso que vai se tornar o governo Bolsonaro. Eu acho assim, qual o critério para acabar o governo Bolsonaro, para se romper, para cair? É a reforma da Previdência. A partir do momento que eles não conseguirem aprovar, aí eu acho que vai ser um jogo de cobra comendo cobra, e a gente vai ver de novo eles se matando, e para mim a lavagista sai na frente dessa disputa de política pela sua capilaridade e como eles trabalham com o sentimento popular sobre corrupção, coisa do tipo. Jéssica, eu acho que a tática muito utilizada pela extrema-direita mundial, e não sei se você conhece o Roger Stone, tem até um documentário dele na Netflix, acho que quem não viu, veja esse documentário, que é o cara que pensou a candidatura do Trump, quando ninguém pensava no Trump, ele insistia no Trump. E ele é um cara que acho que foi uma fala muito emblemática, que isso nunca teve nos Estados Unidos, que era: se o Trump sofrer impeachment, a nossa base de extrema-direita vai às ruas tirar sangue para defender o mandato do Trump. Ou seja, existe hoje uma aglutinação desses setores da extrema-direita mundialmente, principalmente nos Estados Unidos. E no Brasil, o Bolsonaro tenta fazer isso o tempo todo. Então, quando ele está falando, ele está falando comigo, não está falando com você. Ele está falando com aquele que está muito predisposto a defender o mandato dele de qualquer custo, né? Isso é muito perigoso, porque tem um podcast lá do B do Rio que eles falam das farândulas de lunáticos, né? E a galera realmente se vive em outro mundo e tal, mas não é um trabalhador comum, é essa galera bolsominion, que a gente chama de bolsominion, que está disposto a talvez até pegar em arma, quem sabe, que já pegam, né? Os cristãos já pegam arma para defender o Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que superar muita coisa na esquerda, muitos vícios da esquerda, aqueles atos puxados só pela vanguarda, que tu vai ter 100 pessoas num ato panfletando e acha que aquilo é revolucionário. Isso tem que acabar, a gente tem que ter uma construção muito mais horizontal, uma construção com uma inserção muito maior. Eu acho que o Emancipa do BEIS é um aprendizado muito grande para todo o pessoal. Acho que não é só para ele, acho que todo o pessoal tem que aprender com o Emancipa, com mais nós da Insurgência, com Praxis da SR, mas o Emancipa por dar tão certo. Eu acho que a gente tem que voltar. O que é trabalho de base? Tem um livro do Clodovus Boff, acho que é Clodovus ou Clodovus, não sei, é um nome bem estranho, é o irmão do Leonardo Boff,
que é um livro chamado Como Trabalhar com o Povo. Oi? Esse aí, esse cara aí. Que é Como Trabalhar com o Povo. Que ele vai botar, não, ao trabalho de base você tem que estar mais próximo, você tem que estar inserido no cotidiano, você tem que entender o cotidiano daquelas pessoas, saber qual é a necessidade imediata. Eu sei, estou acompanhando. Como não... E não é transformar as pessoas em gado, mas é dar uma perspectiva de emancipação freiriana. Trabalho de base do BOF é muito ligado a Freire, de transformação. Eu acho que é esse o nosso norte. Parar de dirigir e entender que os movimentos são orgânicos por si só. E isso não é menos importante do que os nossos, mas são diferentes e tem que respeitar isso. E aí, para concluir mesmo, o debate sobre a família que a gente levanta, eu acho que uma provocação que eu vou jogar para vocês é isso, assim, porque para o cara que trabalha 8 horas por dia, que fica 2 horas dentro do trânsito, que chega em casa cansado, o que resta para ele senão a família? E a esquerda faz o debate sobre a família? Não, só a direita que faz. E aí a gente tem também que entender isso para conseguir construir um programa de fato que vai entrar com os trabalhadores. Obrigado pela oportunidade, obrigado por me ouvir aqui. Obrigado, gente. E o Marx, no manifesto, fala da família, né? O Marx, no manifesto, fala da família, né? Dizem que os comunistas querem destruir a família, mas quem destrói a família são os burgueses. É mais ou menos isso que ele escreve ali? Quando submetem, né, as mulheres à prostituição e etc. Não lembro, não decorei o manifesto, né? Ainda bem, então agora, quem é o segundo a falar agora é o Felipe, não é isso? Você foi o penúltimo. O companheiro trouxe uma colocação importante, né, para a gente tentar entender esse fenômeno da eleição do Bolsonaro, né? E essa questão dessa operacionalização que eu acho que ocorre, que é também comum na extrema-direita europeia e também na extrema-direita americana, que o fascismo também operou muito bem na Alemanha, na Itália, que é a questão do ressentimento, né? O fascismo se baseia, entre muitas outras coisas, a política do ressentimento. É mais ou menos como os companheiros têm colocado aqui, né? Imagina um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, pega o trem lotado e, de repente, um cara que ele enxerga como um dos dele, vai e bate a carteira dele. Então, o fascismo na Alemanha conseguiu operacionalizar isso aí muito bem, né? O fascismo na Alemanha, infelizmente, se tornou um partido popular. É duro dizer isso, mas era um partido de massas, como foi também na Alemanha, né? Então eles operacionalizam esse ódio de classe, não para o banqueiro, não para o grande empresário, mas colocar a classe contra a própria classe. Esse que é o grande desafio do fascismo. Isso é justamente o que... Oi? Sim, o tempo todo é tentar trabalhar com esse ressentimento. Então o cara, ao invés de se rebelar contra o banqueiro, contra o grande empresário, contra a grande corporação, ele vai ficar contra um dos dele, né, que está agindo por outros meios. E aí também, de repente, o cara que conseguiu entrar na universidade por cota. Pô, como é que um dos meus chegou lá? Então, ao invés de questionar todo o sistema racista e elitista da universidade, ele vai ficar contra o cara que chegou lá. Então, isso explica, por exemplo, por que o Trump foi tão popular em regiões dos Estados Unidos majoritariamente beneficiadas por políticas sociais, majoritariamente negras. New Orleans, por exemplo, tem certas partes dos Estados Unidos. E aí o fascismo conseguiu operar com esse discurso do ressentimento para jogar o pobre contra o pobre. O que é a reforma da Previdência se não isso? Né? Vamos cortar privilégios, enquanto aqui, né, embaixo, jogar um contra o outro. Ah, não, a culpa é do funcionário público, a culpa é do professor que ganha um pouco mais do que eu. Enquanto o banqueiro, enquanto o empresário está lá devendo milhões de previdência. Então, eu acho que é aí que está o pulo do gato. Que a companheira coloca uma questão importante, que é um debate importante, que é a questão do materialismo, né? As pessoas não se movem por ideias. Eu posso chegar numa favela com a ideia mais brilhante e revolucionária do mundo, mas as pessoas, antes de tudo, querem solucionar os seus problemas cotidianos, né? Querem parar de morrer na favela, né? As mulheres, principalmente, a questão da creche popular. Então tem esses desafios, né? Os bolcheviques não fizeram a revolução na Rússia porque eles tiveram ideias, né,
mirabolantes e geniais, mas porque conseguiram operar ali com o sentimento que estava na massa. Então cabe a gente trabalhar com esse sentimento, com essa política, com essas demandas que estão no seio do povo e trabalhar e transformá-las e dialogar com o povo de forma simples, didática, direta. Tanto que o tema dos bolcheviques não era um compêndio, era paz, terra e pão. A gente tem que aprender a simplificar, a gente tem que aprender com Paulo Freire, tem que aprender a falar na língua do povo. Nós também somos povo, nós também somos trabalhadores. Então, às vezes a universidade cumpre esse papel de construir na academia esse distanciamento, né? Então, o trabalho de base é isso, né? É o trabalho cotidiano, a gente estar junto, né? E vendo as necessidades materiais e concretas, porque aí não adianta você vir com um projeto que a partir das necessidades concretas que você vai fazer a ligação com um projeto socialista revolucionário, mostrando para as pessoas que essas necessidades materiais imediatas, no capitalismo, elas podem até ter conquista através da luta e avanços, mas essa contradição só vai ser superada mesmo com a revolução social, né? Então, aonde vem o nosso trabalho? Justamente no momento que essa parcela da base bolsonarista, que não é fascista, diga-se de passagem, grande maioria não é, e eleição é um retrato da realidade, talvez se a eleição fosse um pouco depois, a história seria diferente, essa base está começando a migrar para uma rejeição ao Bolsonaro. As últimas pesquisas provam isso. E aí vem o nosso papel como esquerda. É voltar para a base, para a favela, periferia, o que infelizmente diversos setores abandonaram historicamente, né? Que esse é o povo que vai derrotar a reforma da Previdência. Não são só os sindicatos, né? Esse é o povo que tem a capilaridade essencial para transformar a realidade. Não se faz revolução no Brasil sem sindicato, sem luta dos trabalhadores de todo o setor, mas também não se faz revolução no Brasil sem a participação, como dizia Marighella, dos mais pobres, dos favelados, daqueles que estão, né, mais à margem do sistema capitalista. Então acho que é com essa galera que a gente tem que dialogar para transformar essa realidade, que é uma base do Bolsonaro muito volúvel. Por exemplo, os evangélicos. São a base concreta do bolsonarismo? Não. Eles, naquele contexto, votaram contra o PT, mas agora podem migrar para um outro lugar. E aí que vem a esquerda. Aí não tem fórmula mágica, né? Aí é a velha discussão de voltar para a base, discutir com o povo, entendendo que a gente tem que estar nos movimentos sociais, tem que estar nas favelas e periferias, né? A gente, por exemplo, tem um trabalho de 10 anos no Morro da Providência, e nossa função lá é isso, discutir e derrotar o governo Bolsonaro junto com essas pessoas da classe trabalhadora desse setor marginalizado, levar para os atos contra a reforma, né? Para além da questão sindical, também levo meus companheiros do sindicato, do CEP, também a classe trabalhadora sindical também é importante, mas com essa aliança a gente consegue avançar, né? E aí tem a questão de muita gente foi a política do vira-voto, né? Temos que ter a mesma disposição agora para derrotar a reforma. Conversar com o povo nas ruas e principalmente se emaranhar com o povo e conversar nas bases. Aí é possível reverter a realidade, entendendo esses dois elementos, né? A capilaridade junto ao povo e também a questão da materialidade, porque quando as pessoas começarem a sentir na carne, elas vão vir para o nosso lado, né? É o que a gente precisa, só que a gente precisa se oferecer como alternativa e ter política para avançar. Obrigado, Felipe. Só dar uma notícia aqui para vocês. César Maia tuitou agora, eu não sei ainda qual pesquisa, mas a primeira pesquisa para as eleições para prefeito em 2020. Para quem é tarado por eleição, né? Freixo, 29%. Índio da Costa, 10%. Rodrigo Amorim, 8%. Crivella, 6%. Romário, 2%. Não sabe, 35%. Agora, o que eu achei mais interessante na pesquisa, as prioridades apontadas pela população. Educação, 30%. Saúde, 24%. Segurança, 16%. Corrupção, 12%. Emprego, 11%. Né? Então, a cabeça, pelo menos por essa pesquisa, a cabeça das pessoas está mais preocupada com saúde e educação do que violência e corrupção. Me parece que isso é bom do ponto de vista do nosso debate, né, na sociedade. Já tinha saído uma pesquisa assim em novembro, com essa mesma saúde, educação, segurança social. Em novembro.
Não, isso é, inclusive, interessante, né? Que, apesar de toda a nossa fragilidade enquanto Estado, de mal-estar social, tem duas coisas que o povo está convencido que tem direito, né? E o nosso povo não está convencido que tem muitos direitos, né? Um deles é educação, o outro é saúde. Ele acha absurdo morrer na fila do hospital. Ele acha absurdo a qualidade da escola. Porque ele acha que ele tem direito de estar na escola. O filho dele tem direito de estar na escola, ele tem direito de estudar. Esses são elementos progressivos que fazem parte de um certo acúmulo histórico, né? Que a gente construiu por luta e ainda não perdeu. E por isso que é importante a gente lutar para mantê-los, né? Não só... não é indiferente perder, não é diferente perder a Previdência, não é diferente perder o SUS, não é diferente perder a liberdade de cátedra que a gente tem nas escolas. São elementos progressivos que estão no consenso, na consciência das massas, que a gente precisa continuar disputando, né? Aí, isso se liga um pouco com a questão sobre apoio, né? Essa última pesquisa que saiu, primeira, né, que aponta queda na popularidade do Bolsonaro, né? Ela mostra um quadro que é o Bolsonaro perde entre os setores mais periféricos, entre os setores mais pobres, e perde muito menos nos setores médios. Isso aponta que isso abre oportunidade para a gente, óbvio, excelente isso. Por outro lado, o outro lado não está nem um pouco desarmado. O setor que o apoiou, que o catapultou de início e que permitiu que ele tivesse uma base eleitoral que pudesse, de fato, disputar a consciência dos milhões que recebem 1, 2 salários mínimos, que são a massa da população brasileira, né? Isso só foi possível porque existia um setor que o apoiava desde muito antes. Esse setor continua com ele. E a gente não pode simplesmente projetar que ele vai perdendo, e em algum ponto ele perdeu todo mundo, vai cair de podre. Não vai. Provavelmente ninguém enfim, prestidigitador, né? Mas a gente pode estar vendo um quadro em que se acentua a dependência do governo das suas bases ideológicas mais firmes. E isso não é um fator de estabilidade, é um fator de crise, e joga o governo para uma posição mais agressiva, não menos agressiva. Enfim, só para reforçar o quanto que a gente tem a lutar, né? E uma das dimensões, assim, um dos aspectos que a gente está discutindo aqui, né, como a gente tem que se colocar para construir um outro polo, um polo revolucionário, um polo anticapitalista, um polo que apresente algo de diferente, né? Algo com que a população não está acostumada, não vê no seu horizonte imediato, mas que, se não for por aí, não sai nada de diferente e não sai uma solução para esse buraco que a gente acabou se colocando, né, enquanto sociedade, né? Não é uma responsabilidade dos setores que estão sentados nessa mesa, dos setores que estão organizados, por exemplo, no PSOL, nas organizações de esquerda, comunistas, anarquistas, etc. A questão é como construir esse polo. Esse polo pode se construir através de uma estratégia mais individual. Falei lá do crescimento linear, é um pouco isso, assim. É possível apostar na unidade por pautas? Colocando aqui mais, por exemplo, a questão que o Simon falou. Olha, é possível até certo ponto. O problema é que esse ponto está rebaixado. Porque houve uma vitória ideológica da direita nesse processo, especialmente a partir do processo eleitoral. Eles convenceram milhões de pessoas que era melhor votar no cara que falava todos aqueles absurdos, mas que parecia algo de diferente do que lá no cara lá, professor, herdeiro do lulismo, etc. Mesmo o cara lá, professor, ser uma coisa assim, parecendo mais segura sobre vários marcadores tradicionais,
do que o cara que meio que falava com a cabeça e tal. Então essa vitória ideológica do governo a gente não pode subestimar. Existe uma luta ideológica, uma luta pela aversão dos fatos, pelo convencimento da população, que precisa se colocar. Isso não vai se colocar a partir de uma pauta ou de outra. Não é reforma psiquiátrica, enfim, que vai apresentar um front comum nesse sentido. É preciso disputar também as consciências, também a partir dos seus elementos comuns. Como, por exemplo, que existe sim necessidade de lutar contra a reforma da Previdência. Mas não é só a reforma da Previdência. É sim lutar pelo mínimo espaço democrático. É lutar pelos direitos humanos. São elementos, num certo sentido, civilizatórios, que não são isolados. Eles têm um nexo, e esse nexo precisa ser construído como consenso. É preciso formar um consenso entre setores que têm opiniões distintas. Aqui, por exemplo, nessa mesa, todos nós temos algum grau de diferença, mas nós precisamos concentrar também nas nossas concordâncias profundas. E essas concordâncias profundas não se limitam somente ao espaço revolucionário, ao setor revolucionário, ao setor socialista. Eles vão além. É preciso construir também os elementos de unidade também para os setores, inclusive de fora da esquerda, que tem algum grau de unidade conosco defensiva. Porque a defesa nesse sentido não é somente das nossas pautas econômicas e não é somente da nossa liberdade de ação. É também do mínimo patamar de organização da sociedade tal como ela se apresenta minimamente hoje. Não é o que nós queremos, a nossa sociedade é ultra injusta, desigual, violenta, opressora, mas o plano do outro lado, e existe um outro lado, que mesmo esses parâmetros sumam da nossa memória. É isso que significa a derrota histórica. Significa que as nossas condições de luta desapareçam no horizonte imediato. Que seja necessário um tempo de recuperação muito mais longo do que aquele que todos nós aqui esperamos viver. Enfim, concluindo que eu já passei do tempo. Obrigado, Fábio. Então agora vamos ouvir o Pedro. Él anunció una noticia, me llegó otra a mí, que la Defensoría Pública de la Unión pidió eliminar para que no se contra un pedido de Bolsonaro de que los militares festejen el primero, que dice que hay contradicciones. Las instituciones burguesas tienen contradicciones también. La justicia, la Lavallato, los procuradores con el Supremo, es decir, está bastante embarullado la situación. Eu faz 2 meses atrás achava, ou 1 mês e meio, que a reforma da Previdência passava fácil, porque tinha muita unidade burguesa, e ao mesmo tempo o governo estava com peso político. O governo perdeu peso político. As pesquisas são concretas. Es decir, la última pesquisa, 30%, etcétera. A unidade burguesa existe alrededor desse ponto, mas aí vem o problema nosso. Ter uma caracterização mais ou menos de definir a situação é importante. O governo está perdendo base social e perde entre os pobres, que es nuestro sector social, los trabajadores y los desposeídos. Ese es nuestro sector social, las mujeres y los negros, que es un sector desposeído también. Entonces, yo acho que hay un eixo de trabajo que nós todos teríamos que ter, que a reforma da Previdência, y acho que lo comité de base contra la reforma de la Previdencia, que
combinar organização com explicar. Nós temos que explicar ao povo. O povo não conhece, o povo não sabe, está muito confuso, porque o povo não acredita no que diz o PT, não acredita, tem muita desconfiança por la cagada que fez o PT. Então sente que os privilégios, mas se você vai à base, e não temos força para ir à base, como falou Cinco, quando foi o comitê de ALCA. Não temos que criar essa unidade de ação, unidade para a ação ao redor disso. Como se ganha consciência de massa? Também, porque nós não só estamos contra, nós necessitamos defender o socialismo, mas o socialismo exige ter um programa que seja um ponte entre o mínimo e o máximo. Y ese ponche son las demandas que van atacando al capitalismo por parte, que van cuestionando al capitalismo por parte. Por ejemplo, no nos podemos decir, esta reforma no va, mas ¿cómo resolvemos el problema que existe de la previdencia? Hay que tallar a los ricos. Eso es evidente. Hay una desigualdad social total. Bolsonaro no habla. Bolsonaro es un gobierno para los ricachos. O povo va a comenzar a comprender que un gobierno de los ricachos, porque tiene ceguere y porque ellos están falando que están falando que quien va a perder en la reforma de la previdencia es el 98% de los pobres y no los ricos. Y está la reforma de los militares, que es una vergüenza. Entonces no tenemos que ir. Y hay un programa de transición. Programa de transición es decir, bueno, ¿cuál es la salida? Tallar a los ricos. ¿Por qué no? Hay 8 familias que tienen más dinero en este país, más dinero, más riqueza que el 50% de la población. Tenemos que denunciar eso, tenemos que hacer una campaña por eso. Y sí hay un problema que colocó la compañera, que todos nos tenemos que aprendernos también. Es objetivo, la izquierda tiene que aprender y tiene que dejar de aparatear. Eso es muy importante. Y tiene que saber combinar. No se ve. Eu acho o compañero bastante bem. Gostei da fala del compañero porque es revolucionario. Una fala revolucionaria. Mas de expresar, acho que estamos expresando lo que es participar nas elecciones. Y es importante. No porque vamos a tomar el poder para las elecciones, no, esa experiencia de jeito nenhum vamos a tomar el poder por las elecciones. Mas ter posto no parlamento ayuda a movilización, ayuda. Que Freixo esté con el 28% es un problema, es un drama. ¿Qué hacemos? Lloramos porque Freixo tenga el 28 y dice, uy, qué cagada va a ser llegar a la institucionalización, o hacemos lo opuesto. Qué grande que el PSOE tenga esto y fortalecemos al PSOE en la base. Tenemos 2 caminos. O rezar para que no sea electo y que surja otro, o fortalecer al PSOE contra los electoralistas. Aclarando desde ya, ganar una institución no significa ganar el poder. Por eso mismo tenemos que construir poder popular, poder por la base. Eso es lo que... se me fue el tiempo, disculpen. Fue boa. Obrigado, Pedro. Eu só queria dar um informe antes de encerrar, dizer o seguinte. A gente, quando é candidato, arruma tempo, né? Os candidatos fazem um negócio chamado comícios domésticos. Né? Ficam virando alucinados e tal, fazendo os comícios domésticos. E a gente decidiu já no final do ano passado abrir a nossa agenda para comícios domésticos até a queda do Bolsonaro. Né? A gente tem que entender que é um momento especial da política, como se fosse um ano eleitoral permanente até a gente vencer ou perder. Né? Não podemos ter preguiça, temos que trabalhar o máximo possível. E queria agradecer a presença de todos e todas, dizer que essa é a contribuição do nosso mandato, a nossa humilde contribuição
para que haja espaços de encontro e debate entre a esquerda revolucionária e a esquerda anticapitalista. Obrigado pela presença de todos. Muito bem.